Olá, essa é a apresentação da implantação de um sistema agroflorestal no Jardim Independência, município de São José dos Pinhais, no Paraná. Esse projeto foi elaborado pelos discentes do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Vieira Júnior, Rodrigo Augusto Mospacher Paz, Sabrina Sara da Silva Serafim e Vinícius Jorge Mordarski Vinícius Vizin da Cruz. Esse projeto aborda a implantação de um sistema agroflorestal no, numa área às margens do Rio Iguaçu, e sistemas agroflorestais se caracterizam pela união das características dos sistemas silviculturais, de sistemas agrícolas e de sistemas pastoris, agregando características de todos esses sistemas e explorando a interação ecológica tanto da fauna e da flora, e dessas diferentes espécies. Especificamente nesse projeto, o objetivo é implantar um sistema com diversas espécies da flora, tanto arbóreas quanto arbustivas e herbáceas, para se promover a produção de alimentos para a população que vive nessa área. Em relação aos objetivos do projeto, primeiramente a implantação do sistema agroflorestal, é o objetivo geral, que é uma área de aproximadamente 630 metros quadrados, e os objetivos específicos são, além de promover a segurança alimentar dos moradores dessa área, também acaba sendo a preservação da área da APP, das margens do Rio Iguaçu naquele ponto, que está bastante degradado, e também tem o objetivo no projeto do levantamento das espécies melhor adaptadas para se obter o sucesso no projeto. Então, foi preciso buscar entender as características do local e as espécies melhor adaptadas para serem implantadas dentro do projeto. A área ela se encontra, então, na proximidade da BR-277, mais especificamente na rua Tales de Souza e Silva. Em relação à implantação do sistema, será implantado, então, em toda a área, nos 630 metros quadrados. Seria mais ou menos uma propriedade de 15 metros por 42 metros. O sistema ele será composto por um arranjo macrozonal em bordas do tipo IL com a espécie Ingá, que vai ter o objetivo principal, proteção contra geadas e ventos. Será utilizado também o arranjo macrozonal em fileiras para as frutíferas. As hortaliças, as plantas alimentícias não convencionais e os chás serão colocados entre as linhas das árvores. E quanto ao tempo, o arranjo ele será simultâneo, porque todas as espécies elas ficarão no sistema indefinidamente, e complementar, porque o engalhe será utilizado como quebra-vento. O espaçamento, ele vai ter uma diferenciação. O ingá, ele será colocado no espaçamento 2,5 metros por 2,5 metros, de forma adensada, porque ele será utilizado como quebra-vento e para proteger as outras plantas. As bananeiras elas serão colocadas na parte interna, com espaçamento de 2 metros por 2 metros. As frutíferas, a jabuticabeira, ela terá um espaçamento de 5 metros por 4, 5 metros entre jabuticabeira e 4 metros entre as outras frutíferas, e será colocado na borda do sistema de maior lado.
E as outras frutíferas e erva mate araucária será utilizado um espaçamento de 4 metros por 4 metros. E as hortaliças, os chás e as plantas alimentícias não convencionais serão colocados entre as linhas das árvores com um espaçamento de 0,5 metros. Para o preparo do solo, como é uma área assim sensível e com condições muito específicas, não será viável utilizar máquinas. Então, será utilizado o arado de traçado animal, se esse solo estiver muito compactado, ou se não, vai ser feito o plantio direto. Bom, agora falando um pouquinho sobre a implementação, basicamente, do sistema, a gente pensou em fazer essa implementação de setembro a dezembro, que seria a época entre a primavera e o verão, que acontece o início das chuvas após o inverno. Então, é o momento que as mudas dão a maior resposta, junto com a adubação, né? Que a gente pensa em fazer um adubo orgânico proveniente de esterco ou então de terra orgânica proveniente de, como se diz, áreas de compostagem, né? Terra de composteira. E então as mudas a gente pretende conseguir no laboratório da professora Rosemary. Então a gente também vai tentar buscar em outros lugares, mas a principal lugar vai ser do laboratório da professora. Mas vamos tentar ver algumas outras fontes, né, para não tentar enriquecer mais o plantio. Bom, a manutenção do plantio a gente vai fazer com roçada ou manualmente. Isso vai depender muito das condições que vão chegar, né, com o tempo, porque às vezes a roçada manual fica inviável dependendo do tamanho da infestação das plantas. Então, e também a gente vai ter que ver se vai ter a disponibilidade de uso de roçadeira, né? Porque como é uma área mais precária, às vezes acaba não tendo esse tipo de ferramenta. Então, a gente vai optar pela roçada manual, mas sendo um problema caso as plantas venham muito fortes, né? Digamos assim, as infestantes. Bom, aqui a gente tem o controle de formigas, que a gente optou pela semente de gergelim, que ela é um controle que vai direto no fungo do formigueiro, e esse controle ele serve para a gente porque ele é de baixo impacto. Então, assim, como é uma área de APP, uma área sensível, a gente não pode fazer o controle com iscas granuladas. Então, a gente vai usar esse controle com o gergelim ou então com água quente em pontos específicos. Mas isso tudo vai depender de como vai ser o andamento do projeto. Em relação às intervenções de poda, elas vão ser realizadas com dois objetivos específicos. Um deles é o objetivo bem característico dos sistemas agroflorestais, que é a produção de biomassa para a adubação orgânica do sistema, e nesse ponto o destaque são para as espécies ingá e as bananeiras, a bananeira pelo fato dela produzir uma grande quantidade de biomassa, e o ingá, além da biomassa, ele também tem a característica, o fato de ser uma leguminosa, então ele também tem a função de fixação de nitrogênio no solo para ser uma fonte sem custo, sem custo financeiro para os moradores de fixação, de reposição do nitrogênio no solo. E além disso, a poda também tem a função em relação às demais frutíferas da poda de produção, que é para estimular o crescimento das plantas de forma a maximizar a produção das frutas. Em relação aos componentes do sistema, foi o que se buscou na escolha dos componentes, além da questão da adaptação ao ambiente, ao solo, ao clima, porque se trata de uma região
de clima CFB, sujeito a geadas no inverno. Também se trata de um local de APP, às margens do Rio Iguaçu, com solo hidromórfico. Então, são várias questões que tiveram que ser observadas em relação às espécies. E também em relação por conta da precariedade, da dificuldade de se utilizar mão de obra, de fazer intervenções, também foi preciso pensar na necessidade de espécies com uma certa rusticidade, para se diminuir ao máximo a necessidade de intervenções e de mão de obra. Então, se buscou a utilização das chamadas PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, que muitas vezes são até consideradas como plantas daninhas em muitos sistemas convencionais, e isso com o objetivo de também se fazer até por meio no momento da implantação e das manutenções, até com palestras ou com interações com a população local, até para ensinar formas de consumo dessas espécies, para que se pudesse ter o máximo aproveitamento das espécies. E não só isso, também em relação às espécies, não é o arranjo, ele não é fixo. Então, de acordo com a necessidade e com a preferência mesmo dos moradores, eles também podem fazer algumas adaptações de acordo com aquilo que eles entendam que seja mais apropriado no decorrer do tempo. Então, a relação das espécies é uma relação extensa, mas o que se pode fazer o apontamento de algumas espécies principais, né? São, na maioria, espécies nativas. Tem, por exemplo, o pinheiro. Uma coisa que se destaca é que o pinheiro, embora ele seja bastante conhecido aqui no sul, uma das formas de se consumir o pinheiro é a conserva dos brotos da grimpa, que é uma coisa bastante interessante, que é pouco conhecida, né? Isso em relação às espécies arbóreas e arbustivas que estão elencadas aqui, que são diversas, né? Aqui, jabuticabeira, para citar as que foram pesquisadas e foram previstas no projeto, né? A cerejeira do Rio Grande, o araçá, a pitangueira, a erva mate, que além do consumo da erva nas infusões, no chá, no chimarrão, ela também pode ter a folha picada e misturada a farinhas na produção de massas e assim enriquecer nutricionalmente os alimentos. Então, tem essa perspectiva do consumo não convencional desses alimentos. Também tem os componentes herbáceos, né, agrícolas, com alguns mais conhecidos, e também várias espécies chamadas de alimentícias não convencionais, né, como o caruru, a taioba, que são espécies menos conhecidas, mas que têm uma rusticidade muito grande e exercem funções também algumas como a taioba, o inhame, que tem folhas bastante grandes, podem exercer a função de cobertura do solo para evitar a necessidade de roçadas, por exemplo. A própria batata doce pode ter essa função. A batata doce, que é bastante utilizada no consumo do tubérculo, e pouco utilizado o consumo da folha, por exemplo, que pode ser consumida. Então, diversas espécies, como a azedinha, a bertalha, que geralmente são utilizadas no paisagismo como flores, mas podem ser consumidas também. Então, na seleção dessas espécies, tudo isso foi considerado. Além de algumas espécies também, como chás, e que existe uma utilização na medicina popular, que podem ser utilizados como chás, além de ser utilizados também como temperos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso croquis, né? Como vocês podem ver, a gente tentou alinhar
as árvores frutíferas, né? E entre elas nós deixamos as hortaliças e as demais plantas, as punks, os chás, e tudo isso para a gente ter o melhor aproveitamento da área e tentar uma planta meio que ser suporte para outra, seja na nutrição, complementando, mas também, como no caso ali da bananeira, ela é protegida pelo ingá por causa da geada, né? Então, a gente tomou esse cuidado pensando nessa proteção das plantas, formando esse arranjo de componentes que ficou definido. Bom, aqui é um pouco do perfil vertical que a gente fez. Futuramente, né, com o passar dos anos, a ideia é chegar nesse perfil. Não vou falar que é uma utopia, mas seria o ótimo, assim, digamos, a melhor parte seria quando já tivesse todas as árvores já produzindo, a araucária produzindo, isso seria uma maximização do nosso projeto, que aí estaria dando maior retorno, maior produtividade para a área, para os moradores, né, que devem aproveitar, além da parte de conservação, né, que por estar na área da PRP vai fazer essa parte de conservação do solo e segurar contra assoreamento do rio e toda essa poluição. Bom, aqui a gente tem um pequeno cronograma das atividades, que após a implementação, a gente vai ter que fazer o controle das pragas e manutenção do projeto, né? Que é uma coisa que em qualquer projeto a gente precisa fazer. Daí a gente pode ver ali que temos a entrada do controle de plantas infestantes antes da implementação do projeto. E também temos o combate da formiga, que tem que ser pré e pós, né? Então ele tem que ser meio que contínuo, assim, para conseguir que as plantas continuem ter como é que se diz? Uma virilidade, né? Uma continuidade em seu crescimento. Temos também o preparo do solo, que vai ser pré a implantação do projeto, e o plantio, que por ser uma área grande, a gente colocou vários meses, mas seria mais dependendo da disponibilidade das pessoas, né? Que a gente pretende fazer mutirão, então vai depender muito do cronograma dos moradores e de quem for participar das atividades. Aqui a gente tem um fluxograma sintetizando as operações. Então, na limpeza do terreno será feita uma análise da vegetação. Se tiver plantas daninhas, será feita a roçada manual ou mecanização, se não tiver, o terreno está limpo. O controle de formigas também será feita uma análise de infestações. Se tiver formigas, será feita a aplicação de água quente ou das sementes de gergelim. Se não tiver, o terreno está limpo. E também será feito aqui o preparo do solo, que é feita uma análise também física do solo. Se esse solo ele estiver compactado, será feito o arado de traçado animal. Se não, será feito o plantio direto. Finalmente, uma prognose estimada de produção que serve apenas como uma estimativa mesmo, porque, em geral, esses números são obtidos a partir da produção convencional dessas espécies, e não só os sistemas agroflorestais diferem em produtividade dos sistemas convencionais, como os sistemas agroflorestais eles diferem entre si também, porque nos próprios sistemas agroflorestais tem muita variabilidade de arranjos. Então, nos diferentes arranjos vai ter diferentes formas de interação entre as espécies do sistema. Então, não é possível prever exatamente quanto de produção que vai se obter, e também pelo fato de ser uma área que tem um certo nível de degradação, que também se busca reverter a partir
da implantação desse sistema agroflorestal. Mas, basicamente, uma prognose geral de algumas das espécies que vão ser implantadas seria isso. E daí, como um exemplo aqui só da mandioca, né, um exemplo aqui a área aproximada pelo croquis que se estima plantar com a mandioca é de cerca de 120 metros quadrados, então se espera uma produção de cerca de 216 quilos por ano. Então, se dividindo isso aqui nos 12 meses para ter uma média, né, seriam cerca de 18 quilos por mês. Então, se uma família consumisse 1 quilo por mês de mandioca, considerando que também tem outros alimentos, né, então talvez pudesse considerar até menos, né, mas 18 quilos por mês, quer dizer, 1 quilo por mês por família, já seriam 18 famílias atendidas, né? E se considerar que tem diversos outros alimentos, então seria possível de atender diversas famílias com esse projeto. E além da possibilidade que, como o projeto é um módulo, né, até se poderia pensar na possibilidade de instalar, se for sendo bem sucedido o projeto e havendo a demanda por parte da população envolvida ali, dos moradores, se poderia até, de repente, instalar um módulo adjacente ao módulo já existente e assim se dobraria a produção. E a conclusão que a gente pode tirar pode chegar com esse projeto é que, primeiramente, o projeto é tecnicamente viável, porque pelas pesquisas que foram realizadas, existem sim, pelas condições do local e pelas espécies que foram pesquisadas, e tecnicamente é viável a implantação do projeto agroflorestal no local. O projeto é importante no ponto de vista ambiental, pela perspectiva da preservação da APP, porque vai auxiliar na conservação do solo, na conservação da água, evitando assoreamento do rio, todas as questões que envolvem a preservação da mata ciliar. Além disso, o projeto ele vai promover segurança alimentar para os moradores da área, para a população envolvida. E o projeto também tem um aspecto social, porque pelas intervenções e mutirões que vão ser realizados também, se pode esperar que vai ser um espaço coletivo, um espaço social em que vai ter uma interação entre os moradores, então não deixa de ser um espaço de sociabilidade para os moradores envolvidos. Então, essa é a conclusão, que o projeto tem todos esses pontos, todos esses aspectos positivos que podem ser atingidos com a realização desse projeto. Então, esse é o nosso projeto, e obrigado. Obrigado. Obrigada.